Amém. Obrigado, irmã. Realmente coisas acontecem que nós nunca imaginamos. Mas lembre que nosso papel é sempre crer e obedecer. E está nas mãos de Deus. Esse mês nós já ouvimos 5 agora testemunhos sobre encontros com Jesus. Já ouvimos 4 mensagens sobre essa ideia, encontros com Jesus. E hoje vai ser o último mensagem sobre o tema encontros com Jesus. Terminando essa série, eu vou contar sobre um encontro com Jesus que todos nós aqui vamos estar junto com Ele. De verdade, tem mais 2 encontros. Encontros que ou você vai em um, ou você vai no outro. Hoje, eu não sou profeta, mas hoje eu vou contar o seu futuro. Eu não preciso ler a palma da sua mão, porque eu já li as páginas desse livro aqui. Nós já sabemos que vai acontecer no nosso futuro. No futuro de cada ser humano que vivia nessa terra, tem um encontro marcado com Jesus. Nós não sabemos o dia, nem sabemos a hora, mas nós sabemos que vai acontecer. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele falou que nem eu, nem os anjos sabem. Só o Pai que está no céu sabe esse dia marcado com o último encontro. Desse mês nós ouvimos sobre vários encontros que as pessoas, biblicamente, aqui nossa igreja já teve com Jesus. Mas o que eu vou falar hoje à noite vai ser o último encontro que você vai ter com Jesus. E esse encontro, ou vai ser um, ou vai ser um outro. Mas vai ser você face a face diante de Cristo. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 18. A Bíblia fala sobre esse encontro. Como eu falei, a Bíblia não tem o dia, o mês, exatamente quando vai acontecer. É ainda no nosso futuro. Eu acredito que não está marcado um dia, nem um ano, para que a gente não já marca no nosso calendário. Então esse é o dia que eu tenho que ser preparado para ter um encontro com Deus. Então eu vou esperar, como a maioria da gente, quando tem encontro marcado, tem uma prova vai cair dia 19, então dia 18 você vai começar a estudar. Tem um projeto para entregar, vai esperar até o fim para começar a trabalhar para entregar esse projeto. Não é assim com a nossa vida cristã. Não é um dia marcado que nós podemos pôr no calendário e vamos viver a nossa vida de qualquer jeito, mas antes desse encontro, eu vou pedir perdão, vou arrepender da minha vida, eu vou me colocar numa posição correta diante de Deus para encontrar com Ele. Não é isso a ideia. A ideia é que nós, hoje, durante nossa vida, que nós somos chamados através de uma mensagem, através de uma música, mas o Espírito Santo usa a sua palavra para nos chamar, para nos convidar, para nos convencer do nosso pecado. Isso pode acontecer 1000 vezes durante a sua vida, ou pode acontecer apenas uma vez, mas vai acontecer. Cada ser humano vai ter oportunidade de sentir o Espírito Santo chamando a ele para ter esse encontro com Jesus. E o desejo de Deus, o desejo que está escrito na Bíblia é que nós ouvimos essa voz mais cedo possível em nossas vidas. Como crianças, nós ouvimos sobre Jesus, nós amamos a Ele, nós entendemos o que Ele fez para nós, que Ele entregou a sua vida para nos salvar, Ele é capaz de perdoar-nos dos nossos pecados.
restaurar o nosso relacionamento entre nós e Deus e nos salvar eternamente. Mais jovem possível para evitar tantos problemas em nossas vidas. Não esperar até o dia antes e nos entregar. Esse encontro que Paulo fala para a igreja em 1 Tessalonicenses capítulo 4, começando no versículo 3. Vamos ler. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Essa significa que morreram. Aos que morreram para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, nós cantamos sobre isso hoje à noite, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. As pessoas que morreram, de qualquer momento, de qualquer maneira, morreram crendo em Cristo como Salvador. Não tem tempo depois de morrer. Dormiram ou morreram em Cristo. Jesus com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que fiquemos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. De novo, vem do versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Vai ser o último encontro nosso, face a face com Jesus, e nunca mais, para toda a eternidade, nós vamos sair da presença de Cristo. Essa é um ensinamento que vai explodir nossas cabeças. É fora do que nós podemos imaginarmos. Como isso vai acontecer? A Bíblia diz aqui, Paulo ensinando às igrejas, nós, ensinando que no nosso futuro, um dia Jesus Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou no terceiro dia, que ficou aqui na terra por quase 50 dias, ensinando, dando prova da ressurreição. Ele subiu nas nuvens, e a mesma maneira que ele subiu nas nuvens, ele vai descer. E enquanto ele está descendo nos ares, dentro das nuvens, quer dizer, a nosso céu que nós podemos ver, a Bíblia diz que ele vai mandar os anjos, o anjo vai tocar uma trombeta, e todos que morreram, de todos os tempos, desde o primeiro homem até o último, todos que já morreram, não importa como eles morreram, importa que eles morreram crendo em Cristo como Salvador. Eles vão ressuscitar da terra, e eles vão subindo para o céu, e nós que estamos vivos, tudo isso que está acontecendo agora em Israel chama nossa atenção para Israel. Nós temos que prestar muita atenção, porque o que está acontecendo é só o começo que pode ser muito pior, e se torna muito pior do que está agora, porque, prestar atenção, Israel foi chamado por causa de Hamas dentro dessa guerra. Eles fazendo a coisa que eles acreditam certo, entrando nessa guerra. Mas essa guerra vai ser prolongada, e vai ser muito feio, vai ser horrível. E muito mais pessoas inocentes vão morrer. O mundo
a maioria do mundo hoje, por causa dessas coisas que estão acontecendo, já estão virando a sua opinião contra Israel. A Bíblia diz em Zacarias que todas as nações, antes da vinda de Cristo, vão guerrear contra Israel. E vai quase acabar com a nação inteirinha. Gente, isso é só um começo. Só uma pequena mostra que vai acontecer. Mas se continua, se outros países entram, um depois o outro, e o ódio contra Israel aumenta, a gente pode estar no começo do final dos tempos. Por isso, esse último encontro com Jesus pode ser que está chegando. E quando Paulo diz que nós que estivermos vivos, pode ser realmente nós. Se não é nós, pode ser nossos filhos, nossos netos. Nós temos que ser preparados, nós temos que crer com a certeza que a Bíblia ensina isso, que esse encontro vai acontecer. Ele explica aqui que todos os que morreram vão ressuscitar, todos que estão vivos na época vão ser transformados, vão subir e encontrar Jesus nas nuvens e para sempre estar com eles. Tem um grande futuro, tem muito mais coisas, nós não vamos permanecer nas nuvens. Tem muito mais coisas que a Bíblia fala que nós vamos fazer pela eternidade. Essa palavra arrebatamento vem da palavra grego que é arpazo. E essa palavra arpazo ou arrebater tem o significado assim: tirar para si com violência, roubar, levar à força e com violência, arrancar com violência. Imagina, o mundo está sendo dominado pelo Satanás e os demônios. O mundo, infelizmente, pertence a ele. Ele é um Deus, pequeno d, desse século. Todos os mortos em Cristo, todos os que estão vivos em Cristo, vão deixar o poder de Satanás dessa terra para subir, para ser livre. Finalmente, depois de 6.000 anos, Deus vai quebrar a corrente do pecado que está dominando a vida de todas as pessoas. Ele vai quebrar essa corrente, ele vai quebrar o poder de Satanás. Ele vai com força arrancar ou arrebatar todos os que estavam mortos em Cristo e todos os salvos com violência, porque o Satanás não vai abrir a mão. Ele não vai dizer, então, tu está de certo, então pode ir. Vai ser um evento nas potestades que nós nem podemos imaginar a batalha espiritual nesse momento. Nós vamos estar com Ele para sempre. O Paulo, quando ele escreveu para a igreja em Coríntios, ele explica mais. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, começando no versículo 50, o Paulo fala sobre a mesma coisa, e ele fala assim: irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, o nosso corpo, se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Nós cantamos sobre isso à noite.
Versículo 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, a sua aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A gente não pode desistir, não pode olhar tanto das coisas que estão e vão acontecer muito pior ao nosso redor e achar que, então, não vale a pena, é muito difícil, eu acho que não vai acontecer, eu acho que talvez a Bíblia não está certa. Nós não devemos nos abalar, não importa o que acontece, não importa o que é falado, nós temos que basear a nossa fé, como sempre, na palavra eterna de Deus. O Jesus, ele explicou também esse momento em Mateus 24. Mateus 24 é o capítulo inteiro que ele fala muito sobre esse assunto. Mas eu quero falar só sobre essa última parte, o encontro com ele. Essa não é uma mensagem sobre o fim dos tempos, sobre quando vai acontecer, é apenas sobre esse último encontro nos ares com Jesus. E ele fala em Mateus 24, versículos 29 a 31. Mateus 24, versículo 29. Ele diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Lembra que Jesus está explicando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus. Todos falando sobre o mesmo evento, o mesmo encontro. Nós temos que nos preparar. Nós temos que ser preparados para este evento, que não existe daqui para frente, daqui até o fim, não existe outro evento mais importante da história do mundo do que isso. Isso vai terminar o projeto de Deus para essa terra. Mas como isso vai acontecer? Como esse corpo mortal vai virar imortal? Como nós que estivermos vivos vão ser transformados? Que tipo de corpo? Como isso vai acontecer? Tem muitas dessas dúvidas, mas realmente não é difícil. De verdade, é muito fácil entender e acreditar nisso. Por exemplo, Deus criou Adão e Eva para viver para sempre. Ele criou Adão e Eva com corpos humanos que nunca iam morrer. Ele criou Adão e Eva para coabitar com Deus e com os anjos. Imagina a vida de Adão e Eva antes daquele encontro com o diabo. Depois eles encontraram com o diabo, depois que Adão, Deus permitiu ele tomar uma decisão de quem ele ia seguir, obedecer, e ele escolheu errado. E por isso o castigo dessa decisão de desobedecer um simples mandamento de Deus, entrou o pecado na vida dele, e o resultado do pecado é a morte. Mas Adão não morreu imediatamente. Não foi uma sentença de morte que ele morreu na hora que ele desobedeceu. Ele viveu mais que 900 anos depois disso. Mas o pecado entrou
no mundo e contaminou todos os que nasceram depois. Por isso, todos morrem. Mas quando Jesus vai voltar, ele vai reverter esse processo. Ele já vai acabar com o pecado. O pecado não vai ter mais força. O pecado já foi. Ele venceu a morte. E o aguilhão, aquela coisa que dói, sofrimento e dor da morte, é o pecado. E não vai ter mais pecado. Ele vai reverter o processo do pecado do ser humano e nós vamos continuar vivendo como Adão e Eva foi criado, que desde a eternidade foi a intenção de Deus para criar seres humanos que ia viver para sempre na sua presença. E é só isso. Não vai ter que ser algo difícil para Deus. Ele já sabe fazer, ele já fez, ele está esperando esses 6.000 anos, quem sabe quantos mais anos até essa acontece, mas ele simplesmente vai reverter, vai tirar o pecado e nossos corpos vão ser como ele, quando ele ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz que após o terceiro dia depois da ressurreição dele, ele ressurgiu dos mortos. Ele ficou quase 50 dias aqui nessa terra, andando, conversando, sendo reconhecido pelos outros, ensinando. Tem muita coisa na nossa Bíblia, muita palavra de Cristo que ele falou depois da ressurreição dele. E ele chamou os apóstolos, deu últimas regras, últimos mandamentos de ir em todos os lugares e pregar a palavra de todas as criaturas, plantar as igrejas, batizando, ensinando todas essas coisas. E aí a Bíblia diz que ele subiu nas nuvens com aquele corpo, com o mesmo corpo que ele andou nessa terra por 50 dias. E o anjo apareceu do lado dos apóstolos, eles olhando para o céu, e o anjo perguntou, mas está olhando o quê? Do mesmo jeito que ele subiu e desapareceu, foi no trono de Deus, da mesma maneira ele vai descer novamente. E é isso que nós estamos esperando nesse dia. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, a Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou dentro dos mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormem. Então, primícia significa que vai ter mais. Primícia é o primeiro fruto do ano e sempre vai ter mais. Da maneira que Jesus ressuscitou, do corpo que ele tinha, nós também vamos ter. Não é uma coisa esquisita, não é uma coisa fora da nossa imaginação, é uma coisa normal e foi a maneira que Deus programou tudo desde o começo. Só essa vez, quando nós nos encontramos com Ele no céu, e para sempre estaremos com Ele, nós não vamos ter o mandamento como Adão e Eva para multiplicar e encher a terra. Não vai ter essa necessidade. Por quê? Procura na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse, o apóstolo João está vendo uma visão, está sendo levado para o futuro, contando o que ele viu que ainda está no nosso futuro. E ele foi levado lá para o céu. Teve muita coisa que já aconteceu até capítulo 7, mas eu quero chamar a sua atenção em capítulo 7, versículo 9. O João, lá no céu, no nosso futuro ainda. Ele diz, depois disso orei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Cantamos sobre isso hoje à noite. Em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamava em alta voz: a salvação pertence ao nosso Senhor, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões, dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra do trono, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo:
Amém. Louvor e glória e sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Nós cantamos, nós participamos. Hoje nós temos o privilégio de já cantar e louvar a Deus pela sua honra e glória. Por quê? Porque Ele ressuscitou dos mortos, Ele venceu a morte, e Ele vai descer para nos buscar, para nos arrebatar, para nos arrancar dessa terra com força e nos encontrar com Ele lá nos céus. Ele está lá esperando, com o corpo que Ele teve aqui na terra após a ressurreição. Você lembra em Atos capítulo 7, quando o discípulo Estevão foi apedrejado, e antes que ele morreu, a Bíblia diz que ele olhou para o céu, e Deus deixou ele ver dentro, acima das nuvens, dentro da presença de Deus. Ele diz que ele viu a glória de Deus. Ele não viu Deus, ele viu a glória de Deus. E ele viu quem? Do seu lado direito, Jesus em pé. Ele reconheceu, porque ele reconheceu Jesus, ele conheceu pessoalmente Jesus. E o mesmo Jesus que estava ali em pé, orando para Estevão, esse mesmo Jesus, do jeito que ele é agora, ele vai descer e nós vamos ser transformados e nós vamos ser como ele. Em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3, o apóstolo João falando sobre esse mesmo assunto, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar nas nuvens, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Gente, nós temos essa em nosso futuro. Nós vamos ter um encontro. Esse dia já está marcado. Eu acredito que Jesus já sabe. Ele não sabia enquanto Ele era como homem aqui na terra, mas depois da sua glorificação, voltou para o céu, Ele sabe. Está esperando para esse dia, para vir nessa terra, para nos buscar. Não tem outra coisa igual nunca que vai acontecer conosco. Nós temos que seguir o que a Bíblia diz, nós temos que andar de maneira correta, nós temos que nos preparar. Por que esse ensinamento? Por que é tão importante a gente entender isso e crer de todo o nosso coração? Que lembra que ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 13, o apóstolo Paulo, ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, que morreram, para que não se entristecem como os outros que não têm esperança. Jesus quer nos dar esperança. Ele não quer que nós andamos nessa terra acreditando em alguma coisa sem certeza daquilo que exatamente como vai acontecer. Não importa se nós já morremos fisicamente ou se nós continuamos vivos e tem que passar por muitas dificuldades aqui na terra. Não importa o que acontece, para aqueles que crêem em Cristo, esse encontro já está marcado. Não tem nada, não importa se eu acredito que esse encontro vai antes da tribulação, no meio da tribulação, no final da tribulação, não importa o que eu acho, porque isso não vai mudar o fato que esse encontro já está marcado. E todos nós que cremos em Cristo como nosso Salvador, vão ser juntos com todos os salvos de todos os tempos, lá nas nuvens, com corpos celestiais, e nós vamos permanecer para sempre com Jesus. É uma questão da nossa esperança. Você lembra em João capítulo 11? João capítulo 11, quando Lázaro, o amigo de Jesus, quando ele faleceu, e Jesus foi lá para conversar com as irmãs Marta e Maria. Ele está chegando, capítulo 11 de João, começando no versículo 19, a Bíblia diz:
E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. E Jesus apareceu. Esse é o encontro mais comum entre nós, não é? É um encontro com Jesus que muitos falaram nesses testemunhos, que quando nós perdemos alguém, ou alguma coisa acontece que nós sentimos a presença de Deus, e um encontro com Jesus para nos confortar. Então Jesus foi. A Bíblia diz, vamos ler versículo 20, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei. Olha que o entendimento dela. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Essa não foi um ensinamento que anos depois o apóstolo Paulo falou para as igrejas. Isso não é uma coisa que nós estamos falando hoje em dia. Essa foi uma coisa que Jesus ensinou, que foi ensinado no Antigo Testamento. Que Maria, antes da morte de Cristo, ela já sabia, ela já entendeu que no último dia, que ainda está no nosso futuro, que vai acontecer essa ressurreição e que todos os mortos iam ressuscitar e estar com Cristo. Versículo 25. Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. É para consolar, é para dar esperança, sabendo que Deus tem um plano. Deus tem um plano eterno. Não termina com a morte, não terminou com a morte de Cristo e não vai terminar com a nossa morte. Em João, passa um capítulo para frente, João capítulo 14, vamos ver só primeiro 3 versículos. Jesus se preparando, os apóstolos, para a sua crucificação e a sua morte, ele diz, não se perturbe o coração de vocês, creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for a preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ele fala isso para nossa esperança, para nós não ficarmos tristes. Quando alguém que nós amamos, alguém da família, alguém da nossa igreja, quando eles morrem, nós somos muito tristes, mas nós não estamos desesperados se nós sabemos com certeza que antes da sua morte, eles creram em Cristo como Salvador. Não tem muito que nós podemos fazer para aqueles agora, mas a questão que nós temos hoje à noite é: você tem essa esperança? Você tem com certeza que se essa vinda de Cristo aconteceria hoje, você está preparado? Você tem, sem dúvida, que você iria esse último encontro com Jesus? Essa faz a nossa terceira parte. Quem vai? Quem vai ser chamado? Não vão ser chamados por nome. Não vai ser uma fila enorme que Jesus vai falar o próximo. Não vai ser aquela, ele vai nos chamar pelo nome. Ele conhece seu nome. Você é uma ovelha de Cristo, que ele te chama pelo seu nome. E nós ouvimos a sua voz. Ele vai mandar os anjos. Eles vão te conhecer. Porque você já tomou a decisão. Você já está vivendo uma vida para honrar, uma vida pura, uma vida santa. Já está conhecido. Ele vai te chamar pelo nome para esse encontro. Vocês sabem que o mês de setembro
nós levamos um grupo de nossos alunos para os Estados Unidos. Nós fomos em setembro e voltamos agora em outubro, ficamos 21 dias. Nós convidamos todos os alunos da nossa escola de 8º e 9º ano. Deve ter quantos? 40 alunos, mais ou menos, nessas duas salas. Convidamos 40 alunos. Sabe quantos foram? 13. De 40, só foram 13. Porque só 13 cumpriram os requerimentos para a viagem. Eu acredito que provavelmente todos tinham desejo de ir, mas só 13 foram. Só 13 fizeram um compromisso. Só 13 compraram passagem. Só 13 conseguiram os seus passaportes, vistos, arrumaram nas suas malas, obedeceram às regras, foram aprovados, se encontraram no aeroporto no tempo certo e entraram no avião. Só 13. Sabe que essa viagem era tão simples. Era uma viagem de 21 dias. Foi 19 pessoas totais. Mas demorou 2 anos para planejar. Por 2 anos, os pais guardando dinheiro, nós planejamos. Tinha a viagem, tinha os hotéis, tinha os parques, tinha como ia transportar, tinha as casas onde nós ia ficar. Tinha muita coisa envolvida, então foi muita coisa para preparar essa viagem. E todo mundo encontrando no aeroporto, cheio de malas, com aquela ansiedade, tem que passar pela segurança. Teve 2 alunos que foram aprovados quase na última semana, todo mundo correndo, foi muita ansiedade. Chegamos no aeroporto com todas as malas, fizemos o check-in, falamos tchau para os pais, chorando e tal, e nós entramos. Eles fecharam a porta do avião e nós sentamos e agora dá para relaxar. Especialmente na volta, depois de 21 dias, tinha muito mais malas, especialmente da Camila, muito mais coisas. E nós corremos para o aeroporto, cheio de malas, tirando coisas aqui, colocando outro, porque tinha que pesar somente 23 quilos, e era aquela bagunça. Vendo os passaportes, os passagens, tinha que passar pelo check-in, pela segurança, pois tudo aquilo. Entramos no avião em Orlando, e indo para Chicago, para fazer conexão. O avião chegou atrasado, demorou 4 horas para chegar. Então nós entramos no avião, indo para Chicago, onde ia pegar a conexão para o último voo para o Brasil. E indo lá sabendo que já perdemos o voo. Que na hora que a gente ia sair, já ia embora o avião para o Brasil. E a gente preocupado como que vai ser, onde nós vamos ficar, será que eles vão dar dinheiro para a gente passar uma noite no hotel, vai ter que ficar, porque o voo é só uma vez por noite, teria que passar um hotel, dormir lá no aeroporto, passar o dia inteiro voltando. Era muita coisa, a gente estava preocupado. Chegando perto do Chicago, um voo de 4 horas, o capitão anunciou, e falando, vocês que vão para o Brasil, tem 23 total, já está muito atrasado, mas eles estão esperando para vocês. A porta ainda está aberta. Eles vão esperar, mas você tem que descer, tem que correr, só tem minutos de sair do avião e ir para outro portão para você entrar, senão vai perder. Então nós pegamos as malas do avião, fomos correndo, literalmente correndo pelo corredor do aeroporto, e nós chegamos em tempo, nós entramos no avião, eles fecharam as portas, e nós entramos lá, achamos nossos assentos, sentamos, colocamos o cinto de segurança e expiramos fundo, relaxamos. Graças a Deus, falamos, estamos indo para casa. O avião começou a subir nas nuvens. E logo, logo nós voltamos aqui. Isso não é nada em comparação a essa viagem que nós vamos tomar. Mas a ideia é assim, é todo mundo convidado, todos nós somos convidados para esse encontro eterno e último encontro com Jesus,
Somos todos convidados. Mas somente nós que nos preparamos, nós que fazemos um compromisso, nós que obedecemos às regras, nós que já temos nossos passaportes em mão. Para conseguir um passaporte eterno, sabe o que você tem que ter? Tem que ter uma certidão de nascimento. Tem que ter certidão de nascimento, senão não vai conseguir um passaporte para essa viagem. Jesus disse claramente: ninguém entrará no reino de Deus sem nascer de novo. Temos que nascer de novo. Você tem certeza que você nasceu de novo, como a Bíblia explica? Se não tem certeza, a resposta é não. Porque quem nasceu de novo, quem tem uma nova vida em Cristo, quem já pediu perdão, já entregou a sua vida, já foi perdoado de todos os seus pecados, tem uma nova vida, como um nenê recém-nascer. Você tem essa vida, você tem certeza que você nasceu de novo. Sem isso, você não vai ser permitido a entrar nesse último encontro. Jesus usou um exemplo, não sobre avião, mas sobre outro evento que eles entenderam bem, em Mateus 25. Ainda o assunto é a segunda vinda de Cristo. Ele falando para os seus discípulos, ele deu esse exemplo de um casamento. E presta bem atenção, porque isso é Jesus falando. O reino dos céus, Mateus 25, começando no versículo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para o encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar. Acho que estava esperando a gente chegar no aeroporto. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, para as nossas candeias pois as nossas cadeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Não vai ter outra oportunidade. Depois essa ressurreição, essa saída, esse arrebatamento com força, tirando todos os salvos mortos e todos os salvos vivos, para esse encontro com Jesus nas nuvens e para sempre permanecer com Ele, não vai ter outra oportunidade. A porta vai ser fechada. Você pode querer entrar, você pode chorar. Imagina o povo no tempo de Noé, quando começou a chover, e todo aquele povo que não acreditaram, que acharam que não era um louco, e quando começou a chover, a Bíblia diz que Deus fechou a porta, e todos os moradores da terra, menos a família de Noé, morreram. Tem que ser preparado. Não espere até o último dia. Por isso, tenho certeza que Jesus não falou quando ia acontecer, só falou que vai acontecer. E nós podemos ver os sinais que está chegando. Então, em vez de pensando, eu vou esperar, eu vou ver se a Bíblia está certo, e aí eu vou decidir.
Não vai ser assim. Porque é pela fé que nós somos salvos. Então Deus diz que hoje é o dia da salvação. A Bíblia diz em 2 Pedro, versículos 8 e 9, que Jesus tem paciência. A única razão que Jesus não voltou ainda é porque está esperando mais pessoas serem salvos. Pode ser, se você está aqui hoje à noite e ainda não tomou essa decisão, que Jesus está na porta, com a porta aberta, esperando você tomar a decisão de receber Ele como seu Salvador. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9, não se esquecem disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, a promessa de voltar, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nós temos que nos preparar. Nós temos que crer de todo o nosso coração que esse evento é real e já está marcado e nós não podemos perder. Porque se nós perdemos esse encontro, apenas vai ficar um. Para todos que são deixados por trás, que todos que não ressurgiram com Jesus, no último dia, vai restar o encontro. E a Bíblia diz que nesse encontro todos vão ajoelhar diante de Deus, e todos vão confessar que Ele é o Senhor. Mas vai ser tarde demais, porque Eles já selaram o seu destino. Isso vai acontecer no dia do julgamento, em que as pessoas que rejeitaram Jesus, não estavam querendo se humilhar diante de Deus, acharam que não era verdadeira, acharam que eu não preciso Ele na minha vida, rejeitaram o amor de Deus, negaram a crucificação de Cristo na cruz, pisaram sobre o sangue precioso de Cristo, ou ignorou, rejeitou, não quis saber. Pessoas que morrem ou estão vivos, que não receberam Cristo, nesse momento, eles vão morrer e gastar a eternidade no inferno. Mas antes disso, eles vão confessar que Jesus é o Rei, mas vai ser tarde demais. Então qual deve ser a sua opção? Se você não já fez essa decisão, não espera até aquele dia. Não é uma questão a questão não é se você vai confessar Ele como o Senhor. A questão é quando. E se você faz isso antes, enquanto há tempo aqui nessa terra, você vai confessar Ele como seu Senhor e seu Salvador. Ele pode te salvar e o seu nome será incluído na lista das pessoas que vão ter esse encontro divino para sempre. Se você simplesmente não quer fazer, ainda vai confessar, mas vai ser tarde demais. Você vai passar a eternidade sempre lembrando em sofrimento todas as oportunidades, inclusive hoje à noite, que você teve pela misericórdia de Deus para receber Ele como seu Salvador. O final dessa série, Encontros com Jesus, ainda tem mais um, eterno, nas nuvens. Não perde isso. Faz o que tem que fazer. Conhece Jesus agora. Enquanto nós cantamos, esse altar simples, seja aberto. Pode vir aqui, pode dobrar seus joelhos e pedir perdão, misericórdia de Deus, e pede que Ele te perdoa de seus pecados e você entrega a sua vida para Ele. Você ia nascer de novo e o seu passaporte eterno já está escrito. Faça isso hoje. Se ainda não tem ideia, não está entendendo bem
Então, por favor, converse com alguém aqui hoje, antes que saímos daqui. Não sai hoje à noite sem Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar.